Sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo de número 24 e o verso de número 15. Por favor, graças a Deus. Que coisa boa. Eu sinto algo bom, irmãos, algo muito bom. É como que alguma coisa boa tivesse para acontecer. Esse sentimento me faz lembrar quando minha esposa estava para ganhar as 2 crianças. É um sentimento puro, um sentimento bom, doce, de esperança, de algo bom que vai acontecer. Irmãos, ninguém é mau, a não ser que essa pessoa tenha aprendido a ser mal. Ninguém faz o errado, já da nossa idade aqui, sem que antes essa pessoa tenha aprendido a fazer isso. O fato é que a nossa alma, ela aprende muito com os ensinamentos da vida. A gente aprende dentro de casa, desde criança, com os erros dos nossos pais. A gente aprende, sempre está aprendendo. Poucas vezes a gente retém as coisas que são boas. Porque quando a alma se relaciona com o nosso corpo ele tem sentidos, ouve, e aquilo que traz potência para os ouvidos é o que a carne gosta. Nós sentimos através do que comemos, nós tocamos, e o nosso corpo, ele só existe na função de entregar para a alma as coisas físicas. Isso muitas vezes, irmãos, no meu modo de ver, isso muitas vezes, uma vida sem entendimento, uma vida sem uma reflexão, nós vamos achar que a gente pode sair fazendo da nossa vida o que a gente quer, e a gente acostuma desde cedo, irmãos, a viver em função dos prazeres carnais, e nós vamos viciando a nossa alma com os sentidos do corpo, e além de tudo, na relação da alma com a carne, existe uma fusão entre carne e alma, que vai entrar numa confusão de sentimentos, e aí nós passamos a seguir a nossa vida desde sempre por aquilo que sentimos, ouvimos, vemos, gostamos. É ou não é verdade? E a partir desse momento, irmãos, quando a gente está sentado aqui, a gente vai descolar um pouco o seu corpo da sua alma, e a vida do Espírito que existe em cada um de nós, para fazer essa batalha entre carne e você, para que você aprenda o que você acha que é normal, natural,
o que você acha que é o que convém, etc, etc. Por isso, irmãos, não é sobre o que você acredita, porque acreditar em Deus te faz estar aqui, mas é sobre conhecer o propósito da vida, é conhecer o porquê você existe. Aí as pessoas vão achar que existe para apenas viver em função dos seus sentidos. Com isso, ela vai tomando escolhas a partir do momento dos prazeres. E nós vamos dando norte à nossa vida, onde a começo o casamento, os nossos filhos, a nossa prole, vai também se constituindo a ter uma vida a partir dos sentidos, irmãos, de uma confusão de sentimentos, e principalmente nos dias de hoje, o tempo em que as pessoas mais vivem pelos prazeres, pois foi elaborado ano após ano por estratégia demoníaca, satânica, mundana, a que as pessoas se envolvessem mais nessa confusão, para que a alma se confunda. Porque a Bíblia diz, o corpo, quando nós morremos, a carne, onde tem os sentidos físicos, ele volta para o pó. O espírito volta para onde? Para Deus, que é a vida, que é a existência, o poder da existência. Você não existe pelo seu próprio poder. Ninguém existe, nem meu irmão, átomo, que é o que faz com que toda a matéria tudo começa a partir de um átomo. Nenhum átomo, nenhuma molécula, nada onde exista a vida existe sem propósito. Tudo existe sobre o propósito de um Deus que criou todas as coisas. Agora, conhecer a Deus e o que Ele quer para nós, está de Gênesis a Apocalipse. O negócio não é acreditar em Deus ou não. O negócio é se você está entendendo que Ele te colocou para fazer as escolhas certas, sem a confusão dos sentimentos. Nós começamos isso desde o Gênesis, e vamos chegar nisso até o Apocalipse, que diz: aquele que guardar no Apocalipse todas as palavras dessa lei, enfim, toda a palavra do Senhor Jesus, toda a lei, toda a palavra de Deus, será salvo. Ou seja, todo aquele que controlar os seus sentidos, todos aqueles que derem origem de fato para aquilo que estão fazendo. Não faço isso apenas por fazer, ou vivo por viver, mas há propósito nisso que nós estamos fazendo. O Gênesis, Deus coloca uma árvore e diz: você não coma. Mas como não? Nós cuidamos, já entro na pregação e já vou dar o tema para você marcar. Nós vivemos essa vida e vamos constituir família. É um efeito em cadeia, é efeito dominó. Um confuso gera confuso, que 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 gera confuso, e não para. É uma geração de pessoas descontroladas. É uma geração de pessoas que não tem hora para nada. Está aumentando cada vez mais. Mercado 24 horas, está aumentando. É bom que tenha? É. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando a fazer as coisas tudo do jeito que a gente quer. Levantar cedo já não é mais uma prioridade para muita gente.
Ou seja, o sol nasce, por exemplo, 6 horas, 5 horas da manhã, eu já estou na corrida do dia, eu acordo tarde. Eu levo isso para quem? Para os meus filhos. Eu vivo em demasia comprando tudo, eu levo isso para os meus filhos. Eu quero que meu filho seja de Deus, vai acreditar no mesmo Deus que você, mas vai cair nos mesmos erros que você está caindo. O tema é vitória na família. Mateus 24:15. Eu vou ler aquela partezinha. E disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declara essa palavra. Josué declara essa palavra diante de um cenário aonde vários daqueles que caminhavam, que também criam em Deus e peregrinavam até a terra prometida. Quem aqui caminha para a terra prometida? Diga glória a Deus. Quem aqui crê em Deus? Diga glória a Deus. Oh glória. Porém, muitos daqueles que andavam, muitos daqueles que caminhavam, que iam junto com Josué, começaram a servir a outras coisas, a fazer outras coisas que Deus não se agrada, a buscar outras coisas que não é da vontade de Deus, a fazer ou usar estratégias que excedem a vontade de Deus. O que eu quero dizer é o que vai fazer a nossa vida valer a pena enquanto que vivemos em família, é nós darmos prioridade a Deus e colocarmos dentro da nossa casa um altar de Deus. O altar de Deus, aonde declaramos: nós, a minha casa, servirá ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor não pelos dogmas, por frequentar a igreja, não seguimos ao Senhor por fazermos certas práticas. Satanás, ele fica do lado de uma pessoa esperando ela terminar de orar. A partir do momento que ela termina de orar, ele simplesmente, no mundo espiritual, diz: já terminou de fazer sua prece, que nem você acredita? Tem gente que já parou de orar, porque ela não acredita mais na oração dela. Ela vai uma hora, não acontece nada. Nunca acreditou, nunca foi levada de fato a cortar os sentidos, aquilo que dá sentido às emoções. Porque na hora em que declaramos para nossa casa: eu e minha casa serviremos, Josué olha para os seus filhos e fala: ah, filho, sinto muito, oh pobrecinho, aqui em casa é altar de Deus. Eu não sei como os irmãos vivem em casa, mas a tua casa não é antro de fornicação. Eu não sei como você vive na sua casa, mas a sua casa não é altar de imundícia de Satanás, não é o lugar de perdição. Eu não sei como você vive na sua casa, mas a sua casa, ela é um altar de Deus e não é um altar para maldição, para abominações. Se você não consegue mandar na tua casa, você vai mandar aonde? Me responde aonde que você vai mandar. Fala aonde que você, o que você vai governar? O que Deus pode confiar na tua mão e falar assim: ó, toma, pode cuidar, que eu acredito que você é valente. Olha para o Josué, assumiu ele e Caleb e suas famílias, entraram numa terra a possuí-la, uma terra que emana leite e mel, uma terra que dá frutos, e os frutos não é pequeno não, irmão, é tudo fruto grande. Com Deus os frutos são grandes.
Ele disse para Josué, Josué capítulo 1, verso de número 9: medita na minha palavra dia e noite, para você fazer conforme tudo está escrito nela, para que então você se conduza bem, segundo a vontade do Senhor. Deus nos deu uma vida sim, só que nós não podemos fazer dela o que nós queremos, não. A luta da vida é uma para todos. A partir das escolhas que nós tomamos ou decisões, serão os sacrifícios que as pessoas passarão. Se eu tomar uma escolha, uma atitude na minha vida sem pensar, na sorte, pode ser que eu acerte, mas a maioria das pessoas não consegue, não. Ela toma uma atitude sem pensar, ela é responsabilizada por aquilo e ela vai passar necessidade por causa daquilo. A vontade de Deus é que nós venhamos olhar para a situação, analisar a situação, tomar uma decisão em cima dessa situação e jamais ficar como barata tonta sem saber o que eu faço, ou pergunta para um, ou pergunta para outro. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos o que deve ser feito. Eu volto para a família. Meu irmão, a vitória é certa em casa. Aonde começam as vitórias na sua vida? É aqui? Aonde começam as vitórias na tua vida? Pastor, só está pregando vitória. Você quer que eu pregue derrota? Eu prego, não tem problema nenhum. Você quer ouvir derrota? Pastor, agora só prega bênção. Você quer que eu pregue maldição? Eu prego. Você quer que eu pregue? Mas vem um dia só você, eu prego só maldição para você. Mateus, o Deuteronômio 28, eu rasgo o verbo para você. Porque se falar a verdade não é falar que nós somos vitoriosos em Cristo, eu não sei o que é a verdade, irmão. Eu desconheço. Mentiroso é Satanás. Satanás é esse que engana as pessoas. Aí fica religioso, né? Aí fica religioso. Aí condena todo mundo. Lembrando, esquecendo que Jesus falou: quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no dele. É cada um aqui, irmão, olhando para o seu próprio coração. Eu estou olhando para o meu. Você olha para o seu. A má ideia que Satanás coloca quando nós só frequentamos uma igreja é que nós só estamos na igreja para um pastor ou outro vir e dar uma prega gigantesca de sermão e ficar atacando, como é que fala? Fazendo acusações na vida dos irmãos. Irmãos, não é nada sobre questões dos outros aqui. Aqui é sobre mim. É sobre a minha vida. É sobre a tua vida. Por isso que vir na igreja, para algumas pessoas é muito importante, porque ouvem a palavra de Deus, porque Deus em suas vidas são o que? Direção. Deus em suas vidas é o que eu preciso fazer. E eu estou dizendo agora: corte da tua família toda a abominação que possa existir, porque as vitórias começam dentro da sua casa. As vitórias começam lá, elas não começam de uma ligação de alguém. Josué, medita de noite na minha palavra, para que você se conduza bem, etc, etc, e faça prosperar o teu caminho. Vai falar assim: Josué, fica religioso, começa a frequentar a igreja, vai quando quer, faz umas orações aí, ouve umas orações meia boca do pastor na igreja, frequenta uma igreja, fala que você é de uma igreja aí, assume uma religião, faz as coisinhas lá, que eu vou te prosperar. Não. José, medita de noite, te conduzas segundo a palavra, para que você se conduza segundo a minha vontade, porque a existência não é sobre você, a existência é sobre mim. Tudo é sobre Deus. Por que nós sofremos? É essa pergunta que parece que eu estou escutando. Por que nós sofremos? Nós sofremos porque nós precisamos aprender a tomar decisões melhores na nossa vida. Nós sofremos
Porque nós respiramos, inspiramos de tabela a forma fraca com que a gente se conduz dentro da nossa casa. Sendo que as vitórias começam de lá. Observe o teu lar. Observe as permissões que você dá sendo pai. E você que é filho, observe os seus posicionamentos. Porque você que é filho e quer se proceder bem na tua vida, estudos, prosperar em tudo, sem dúvida, depende de você se conduzir e trazer as bênçãos para a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou isso: eu e minha casa. Agora, se você aceitar tudo dentro da sua casa, porque você não quer ser chato, e você não se coloca na batalha, fala assim: olha, que é lugar de Deus, eu sei que vocês são tudo gente boa, etc. Porém, a minha casa é um lugar de Deus. Respeitosamente, essas coisas eu não gostaria que acontecessem. E ensine, fala: olha, você não prosperará dessa forma, etc. Eu falei um pecado, fornicação, mas existe outros: fofoca, fala mal. Termina o culto, vai para casa: o pastor demorou demais. Aí começa, não dá atenção para quem ciranda o tempo inteiro, que é o diabo. Nós não vemos aqui para olhar o tênis, o sapato, o cabelo, a vida de ninguém. Então, quando a gente sai daqui, nós só temos que sair daqui pensando na vitória, pensando na bênção, pensando que nós cumprimos com Deus, estamos unidos com Deus e com a igreja, e não olhando e reparando em questões físicas e aspectos de sentidos. Chega de confusão, o aspecto não é sentido. Amém, meus irmãos? O aspecto é espiritual, em nome de Jesus. Deus, Ele sempre quis ser o centro de tudo, mas nem todos colocam Deus no centro. Eu quero dizer que quando você começa um dia, por exemplo, você parte para aquele dia, você tem que descer lá na cidade, você tem que pagar suas contas, você tem que arrumar a tua casa, você tem que mobiliar a tua casa, você tem que construir a tua casa, você tem que, enfim, você tem que negociar, você tem que trabalhar, você tem que fazer tanta coisa na tua vida. Como dar prioridade para Deus numa situação assim? Como Deus está no centro? Não é apenas na oração inicial do seu dia, não é apenas aí. É claro que é importante você orar de manhã e colocar Deus à frente da tua vida. Só que não é aí onde Deus entra na situação. Porque Deus não entra ou sai, Deus está o tempo inteiro. É nas nossas decisões durante esse dia. Porque você todo o tempo está apto para tomar decisões. Ou você fala o palavrão ou você retém ele. Ou você fala aquilo ou você retém aquilo. Ou você olha para o pecado ou você não olha para o pecado. Ou você fala de fulano, arde em ódio, ou você não arde. Toda a nossa vida, ela é projetada, aliás, todos os passos da nossa vida projeta o resultado das nossas decisões. Todas as decisões. A vida inteira é uma plantação. Deu um passo fora, plantou. E tem gente que é só passo fora, 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 pensamento fora, 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 fora. Está fora o tempo inteiro. O que essa pessoa tem para falar de Deus? Uma pessoa assim não tem nada para contar de bênção, para contar de testemunho, para contar de fruto. Que fruto? Aí só vai contar os frutos ruins da vida, que não dá certo. E claro que não dará. Porque para nós termos os frutos maravilhosos, tem que se conduzir como Josué. Lembra de Pedro quando estava fazendo a pesca? Quando ele estava fazendo aquela pesca,
Ele pescou a noite toda. Jesus ia chamar ele para a obra. Ele pescou a noite toda, não pegou nada. E agora? Estamos falidos. Ele encontra Jesus na praia, na beira da praia. Jesus pega e fala assim: ó, pesquei a noite inteira, não consegui. Volta lá no mar e joga a rede. Eu já fiz isso. Joga a rede. Foi jogar a rede. Jogue do outro lado do barco. Ele jogou do outro lado do barco. Quando ele joga a rede do outro lado do barco, ele começa a sentir o peso. Por quê? Porque Pedro, ele foi pescar sem a palavra de Deus, primeiramente. Ele não tinha a palavra de Deus. E talvez você entrou aqui sem a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra que fala para você: não faça isso, faça isso. Não faça mais desse jeito, faça desse jeito. Direção de Deus é isso. Você quer o quê? Você quer que Deus coloque uma setinha que nem tem no trânsito? Para você é tec, 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 tec. Retorno, retorno, retorno. Não, direção de Deus é isso. É sobre as atitudes da sua vida. Pedro chega em primeira, a noite toda ele pesca sem a palavra de Jesus. Agora ele tem a palavra de Jesus, só que ele não entendeu. Na hora que ele lança, ele pega, porque quem tem a palavra de Deus, ele colhe. Mas quem não tem a palavra, pesca a noite inteira, não dá fruto. Está entendendo, meus irmãos? Não há nada difícil. Quem não quer entender a alma? A alma viciada. A alma viciada nos sentidos da carne. Eu fui estudar um pouco sobre angelologia, sobre os anjos. Estudando um pouco sobre os anjos, meus irmãos, os anjos se corromperam depois da criação de tudo. Houve anjos que se corromperam depois. Por exemplo, Gênesis diz que os filhos dos homens, os filhos de Deus, tiveram relações com as filhas dos homens. Ou seja, os anjos tiveram relação com a filha dos homens e geraram filhos e nasceram os nefilins. Estudando sobre isso, só podemos entender uma sub-rebelião, um tipo de rebelião que houve. Houve uma rebelião. No entanto, Judas, lá no livro de Judas, perdão, carta de Judas lá na frente, você vai ver o seguinte: e aos anjos que não guardaram o que Deus colocou no princípio, antes os reservou em prisões eternas. Porque esses anjos, todos os anjos que agora a gente não vê, que estão na presença de Deus, Jesus Cristo virá e em volta dele, ele vai estar o exército dele de anjo, tudo. Miguel, por exemplo, que expulsou Satanás do céu. Todos esses anjos, eles querem obedecer a Deus. Todos têm que querer. Ninguém serve a Deus porque não quer. Até nesse exato momento, no âmbito espiritual, fora da nossa matéria, que a gente está com um pouquinho só de tempo para realmente viver essa eternidade, porque a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma vive para sempre. Por isso, não se confundir com a carne, apenas controlar a carne. Para isso nós estamos aqui, para aprender a controlar essa carne. Por isso o sofrimento, para aprendermos a controlar a nossa carne. Você vai sofrer menos, aí você não vai deixar de sofrer. Mas o propósito é esse, é o sofrimento. E nós aceitamos o sofrimento da carne. Perdemos pessoas vêm e vão, dias difíceis, dias de luta, de batalha, entendeu? Nem sempre se tem tanto dinheiro, horas se vê ajudando pessoas, horas se vê não ajudando ninguém. A vida ela é assim. É dia de abraçar, dia de se afastar, dia de chorar, dia de sorrir. A vida ela é assim, Eclesiastes 3. E o que dá sentido a isso é aprender a controlar. Não é as emoções, mas é aprender a controlar o sentido e as emoções. Porque tem gente que controla as emoções, é duro, é frio.
É ou não é? Mas é egoísta, só pensa nele, não divide nada com ninguém. Isso para um lar é um perigo eminente. Então, meus irmãos, ter uma palavra vai fazer a diferença. Ter uma direção vai fazer a diferença. Eu não sei se você tomou a atitude que você precisava tomar. Tome a atitude imediatamente que você precisa tomar. Deus está falando conosco agora. Tome a atitude, faça o corte que tenha que fazer, para que Ele não precise cortar você. Duro ouvir isso, né? Mas é assim, a misericórdia de Deus vai. Ele diz, eu vou descer a foice. Se preparem. Eu vou descer lá em Apocalipse, a foice vem. E quando tiver tudo pronto, meu amigo, facão. Por isso nós devemos ser rápidos para tomar boas decisões na nossa vida. Irmãos, eu conheço cada um aqui, que está aqui. Eu não vejo um aqui na minha frente que não tem a capacidade de tomar boas decisões. Alguém que a gente precisa sentar e ficar 3 horas conversando para tomar uma boa decisão. Todos nós conseguimos. E eu não estou dizendo que você não toma. Pelo contrário, às vezes é uma situação que está te barrando. É uma situação só que está te atrapalhando. Às vezes a gente acerta em tudo na vida, mas tem uma coisinha lá que precisa ser resolvido. Eu faço tudo certo, tal. Mas algo te acusa. Lembra de Naamã? Naamã, ele era um general, ele era consagrado como um homem abençoado, como um cara de batalha, como o cara que dominava tudo, que o rei assírio tinha assim, prazer nele. Porém, era leproso. Então na nossa vida não pode falar, essa mulher é uma batalhadeira, é uma lutadeira, é tudodeira. Esse homem é um lutador, é tudo dor. Está amarrado, dor não, né? É cura. Tudo de bom na vida desse homem, porém, a mulher, e o que aconteceu com Naamã? Resistiu, foi falar com Eliseu. Eliseu não recebeu ele, mas o que ele pensa que ele é? Ele não está entendendo que eu sou, não? E a gente é assim. A gente levanta serviço para falar, quem que é esse rapaz, esse cara que está pregando aí? O que ele pensa que ele é? Para atacar, parece que está me acusando, tentando encontrar um lugar, uma brechinha no meu coração, na minha vida, para me comover, para me tocar. Ih, irmão, eu sento aí também. Eu sei como Satanás trabalha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não assusta com o que eu vou falar não. Mas se Deus abrir os seus olhos, você vai ver o tanto de demônio que tem em volta disso daqui. Mas eu vou te falar, o Espírito Santo está mais próximo de nós. Mas eles estão ali, do outro lado, só esperando você sair. E eu também. Esperando a gente sair para ele continuar alimentando a nossa mente com aqueles pensamentos desgraçados. São eles. Aí eles lançam, não, olha lá, foi na igreja, tá vendo? Não resolve. Porque realmente, irmão, não resolve ir para a igreja, não. O que resolve é receber a palavra. Eliseu, o que ele pensa? Não vai nem me receber? Fala para ele, falou para o moço, fala para ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele chega no rio e fala, rio fedido, não vou fazer isso. E assim tá. Por Deus, estamos com uma palavra de vitória, e a vitória começa na tua casa, para tirar o fedor, para você ir lá. Irmão,
Se um vaso sanitário entope na tua casa, você liga para o desentupidor? Só se você for rico para fazer o desentupidor. Que a maioria ou não deu jeito, porque todo mundo tenta. Meu irmão, depois você toma um banho, passa cloro, álcool 70, 90. Só não pode riscar o fogo assim, né? Ó, limpa, vai, enfia a mão, joga lá não sei o que, joga a balde de água, você tenta resolver o negócio lá que está com a necessidade lá, irmão. Por que eu estou falando desse jeito? Porque eu estou falando de família. E família é exatamente isso. É resolver coisinha que a gente acha que é coisinha, entendeu? Não tem frescura. Tem esposa que está trocando, irmão, resistência de chuveiro. A mulher pode trocar, mas tem esposa trocando resistência de chuveiro. Isso é papel do homem. É um posicionamento do homem. Pastor, não está escrito. Não, a mulher pode, sim, ela pode fazer. Mas a mulher está lá, se matando e ainda está tendo que trocar resistência. A mulher está lá, se matando, faz a comida e ainda está tendo que desentupir o vaso. Eu estou falando de família. Naamã chega no rio fedido. E agora? Mergulhar 7 vezes? Eu vou voltar lá, eu vou falar uns bons bocados para esse senhor. Quem que ele pensa que é? Fala com Deus. O que tem de gente falando isso para Deus, dizendo, não aguento mais, a coceira não vai embora. É decisão, é posicionamento dentro de casa. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas se você sempre olhar com um olhar normal para essa situação dentro da sua casa, irmão, o que é pecado, está na Bíblia. Amém? Tem que resistir. Você tem o seu celular aí, na sua mão. Você vai para onde você quiser com esse bicho aí. Você vai aonde você quiser com esse negócio. E aí? As decisões estão aqui para nós. O que eu faço com isso? Está na hora de você fazer o corte. Se você não faz o corte, Deus fará o dele. Ele diz que nós somos ele é a videira, nós somos os galhos. E os galhos precisam dar frutos. E se os galhos não dão frutos, o que acontece? Na verdade, corta de qualquer jeito o galho, para que dê mais fruto. Limpa ele, né? Para que ele dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, aquela árvore que não dá fruto, o galho que não dá fruto, ele corta ali e joga no fogo. Não serve para nada. Diga aí, eu sirvo para muita coisa. Diga para quem está do lado, fala, tá vendo como eu sirvo? Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A verdadeira vitória começa onde, meu irmão? Quando a nossa casa, a nossa família está colocando Deus em primeiro lugar. Se esse filme não agrada a Deus, não assiste ele. Se essa música não agrada a Deus, não ouve ela. Se essa amizade não é de Deus, não traz para a tua casa, etc, 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 etc. É só você e Deus, e mais ninguém. Amém? Aí Josué declara, eu vou servir. Aí um rapaz chega e prega, um subordinado do general, fala, Naamã, você já veio até aqui, rapaz, vai lá, que custa? Aí, você já está na igreja, irmão, para que não chegar em casa e fazer assim, acabou o pecado aqui dentro. As vitórias de Deus, as bênçãos de Deus vão entrar aqui pela porta da frente. Abra a porta quando você chegar na sua casa, fala, pode vir. O povo vai falar, tá doido? Estou doido. Não, as vitórias vão vir. Agora, se alguém andar fora da presença de Deus, a culpa não é minha, que a bênção de Deus vai alcançar esse lugar. Em nome de Jesus.
Amém? Tem que ser corajoso. Eu servirei ao Senhor. No dia que eu me converti, eu cheguei lá, os meninos estavam saindo do bar. Na hora de sair do bar, na esquina ali do bar, Riachuelo, eu encontrei, eu falei o seguinte: acabou, vou para a igreja, declarei minha fé. Ih, vai virar pastor. Eu falei, fala o que quiser. Não sei o que, ó, se quiser eu levo, ajudo e também. Ih, vai ficar nada. 18 anos. Comecei a trabalhar, levei a sério. Comecei a trabalhar com 18 anos, comecei a trabalhar, levei a sério, comprei um carro, passei na frente de um dos bares onde ele ficava jogando bilhar, apostando ficha e tomando, como é que chama? Esportivo de abacaxi. E fazia valer, mas não tinha um centavo para botar no bolso. Tudo vagabundo, não estudava, fazia nada da vida. Olha a vida que levava, irmão. Que coisa feia, isso é vida nada. Passei lá com Deus no coração. Isso daí não é arrotar que é melhor não, porque quando a pessoa ela coloca Deus como prioridade, ela começa a tomar decisões na vida que vão prosperando ela. É o que Deus falou para Josué. Algumas atitudes na sua vida, conforme a palavra de Deus, vai prosperar o teu caminho. Você vai prosperar. Eu não aguento mais isso na minha vida. Observa a palavra, as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Diga comigo, vai tudo melhorar. Nome de Jesus. Observando a palavra, irmão. Às vezes você fala, pastor, eu quero aquela palavra. A palavra você já conhece, é só colocar em prática. Às vezes sim, tem muitas e milhares de vezes. A maioria das vezes a palavra vem, encaixa no teu coração como aquilo que você precisa. Mas às vezes Deus só vem e fala, ó, faça o que você sabe que você tem que fazer. Eu me lembro uma vez, posterior a isso, passei na frente do bar lá e olhei para todos, todo mundo vivendo lá, ó, pingaiada lá, e eu passando para a igreja. Abaixei o vidro e falei, vamos? Ah não, estou sossegado. Falei, Deus abençoe. E fui, segui meu caminho. Já estava até de gravata de obreiro. Olha que benção. Olha a diferença. Servindo a Deus, coisa bonita, né, irmãos? Que coisa bonita. Glória a Deus. E assim a gente vai. Eu me lembro uma vez que eu estava também confuso, questão da alma, do sentido. Eu cheguei em casa, estava lá batendo panela. Meu pai batendo panela, ele falou assim, ó, não despreza as coisas que Deus te dá não. Ele não abriu a Bíblia, pegou um versículo e falou para mim. Ele só falou, não despreza o que Deus te dá não. E eu sempre dei um duro danado, desde novo, para conseguir alguma coisa. E eu estava querendo desfazer de um carro que eu tinha na época, assim, porque eu estava meio almático, cheio de sentimentos. E aí eu estava todo, ele falou, não despreza as coisas que Deus te dá. Eu falei, pois é. Eu cheguei no seminário, na época eu fazia seminário, na hora que eu cheguei lá, eu coloquei com uma pastinha, meu apelido ficou até hoje, me chamam de deputado lá, por causa de uma pasta que eu tinha, é o deputado, até hoje é o deputado. Eu falei, não tem mais pasta não para chamar de deputado, não adianta, ficou, né? Aí, entre eles, o seminarista. Aí eu cheguei, coloquei a pasta assim, na hora que eu abri, o professor, inclusive já morreu, que Deus o tenha, pastor esquecido da Assembleia de Deus, muito querido, gente boa demais. Olha quanto que ele era gente boa. Foi com ele que eu aprendi a expressão, espreme a laranja, porque aqui tem caldo. Ele falava. E eu sou laranjeiro, então pode espremer que tem caldo. Quem lê, tem caldo. Quem busca conhecimento não é internet não, é palavra mesmo, é informação, é oração, vida com Deus. Amém? Aí tem informação do céu. Aí beleza. Na hora que eu sentei, ele virou para mim e falou assim, ó, não despreza o que Deus te dá. Eu lembrei, casou com aquilo que meu pai tinha falado. Eu falei, meu Deus do céu. Para você ver. Não abriu a Bíblia também e não falou. Mas olha só, às vezes você sabe o que você tem que cortar da sua vida e você não corta. Você quer que Deus te corte? Não é para ter medo de Deus, é a forma com que Ele trabalha. Ele age assim. A árvore que não dá fruto, Ele falou para a árvore, o pastor José Carlos pregou isso 2 vezes na igreja, ou até 3. A figueira que não dava fruto, Jesus não gritou com a árvore, Jesus não gritou, não estribuchou, não fez nenhum povo mimado que tem quando as coisas não dão certo, fica borrado.
Olha lá, não sei o quê. Não, Jesus olhou para a água, foi buscar, não tem fruto, ó. Nunca mais saia fruto de você. Foi embora. Secou. Porque não dá fruto. Deus não gosta de covardia. Deus não gosta que eu venha ser covarde e eu não venha dar fruto. Eu olhei para o som esses dias aí aqui na igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode? Não, isso é responsabilidade minha, Deus, isso é cobrança. Eu chego em cima da hora na igreja, não pode, meu pai, não pode. Eu saí daqui, que dia que foi que a gente saiu? Quinta-feira, saímos daqui estralando, e pronto. Entrei no carro, comecei a escrever. Falei, agora não dá que estou dirigindo, deixei o celular. Cheguei em casa, fui ajudar minha esposa a guardar as coisas lá em casa, fui fazer uma janta, alguma coisa. E aí eu peguei o celular e terminei de escrever. Irmãos, desculpem pelo som da igreja. Aí nós vamos conseguir consertar isso aí. Então cheguei aqui na igreja, era 4 horas da tarde, um calor que estava. Cheguei aqui, era 4 horas da tarde, passei lá, peguei a mesa de som, cheguei 4 horas da tarde, eu ali, ó. Falei, Deus, eu não vou ser hipócrita, dobrar o meu joelho, porque você sabe que minha vida está diante de ti. Eu vou trabalhar. Falei ali para Deus, bem ali, naquele canto ali, eu falei, Deus, me dá sabedoria para aquilo que eu tenho que fazer. O Senhor não quer filho covarde. O que eu tenho que fazer? Fui juntando para lá, ligando os fios, tirando o fio, ligando aqui, colocando ali. O instantinho ficou pronto, o irmão Reginaldo vinha me ajudar. Às 5h30 ele chegou, já estava pronto, ele trouxe 2 cabos. Consegui ligar um cabo, com o cabo que ele trouxe, consegui pegar outra placa que estava ali, que é placa de áudio também. Fiz a ligação, ela funciona perfeitamente para a gente colocar o fundo musical, que nem a gente está usando aqui, ó. Perfeitamente. Conseguimos equalizar o som, está maravilhoso. Há um único detalhe que não dá para resolver nesse momento, talvez vai esperar alguns dias, é a troca dessas caixas aqui. Porque as caixas realmente precisam trocar. Já passou, ou fazer uma manutenção. Talvez a manutenção dê para fazer mais cedo, mas trocar elas é um pouco caro esse aparelho. Nós estamos lutando no começo desse ano para a gente equilibrar as contas e as coisas serem boas e saudáveis para nós. Então não dá para sair comprando caixa de som. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas eu trabalho da forma com que Ele me dá as ferramentas na mão. E aí num instantinho ficou pronto, deu tempo de eu preparar os louvores, deu tempo de tudo, para a glória de Deus. Amém? Deus não quer filho covarde, Deus quer filhos corajosos, ousados. E para ter uma família você precisa ser corajoso. Para ter uma família você precisa ser corajosa. Pensa que para obedecer o pai e a mãe não tem que ter coragem? Tem que ter coragem mesmo. Imagina só, o pai e a mãe falam, vai tomar banho. Aí você pega e fala, vou mesmo. O pai e a mãe falam, vai estudar. Você fala, vou agora, nesse exato momento. Desliga o celular. Agora, vai dormir. Olha o sonho. Ou seja, todo mundo precisa de uma palavra. Todo mundo precisa de uma palavra. Não tem nenhum de nós que não precisa de uma palavra. Seja corajoso. Ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Para lidar com o seu marido tem que ser derrotado, tem que ser corajoso. Não é agir com raiva. Eu vou ensinar uma coisa que eu vivo. Nunca critique. Nunca critique. Ah, você sempre deixa isso aqui, você sempre faz isso. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer, você fala, meu bem, vem cá. Ó, nossa, que bom que você cuidou de tudo. Tá tudo maravilhoso, tá tudo certo. Então, que bom que você teve um dia, você não estava cansada. Isso aqui, pode deixar que eu faço. Você faz o apontamento daquilo que você queria sem criticar. Eu tenho costume sempre de deixar a escova fora do lugar, no banheiro. A Thalita, minha esposa, já tacou essa escova em tudo quanto é lugar. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais essa escova! Eu limpo, eu vou lá, a escova daqui. Criticando não resolve. Porque desperta o quê? Uma resistência, eu esqueço, não sei o quê. No dia que ela aprendeu isso, foi ela que me ensinou isso. Porque no dia que ela aprendeu, irmã Carla,
ela falou assim, amor, você viu sua escova? Eu falei, ai, não acredito. Se guardou, amor? É, então, agora eu guardei para você. Aí eu fiquei uma semana guardando a escova. Depois... nunca mais guardei a escova e nunca mais ela reclamou também. Aprendeu? Não teve jeito. Tem coisa que não tem jeito, irmão. Mas ainda assim, se ela fizesse sempre os apontamentos dessa forma, sem criticar, a gente constrói. Os filhos precisam disso. É uma maldição na nossa vida chegar para uma pessoa e falar: você precisa fazer isso. Isso é uma maldição. Porque Deus não fala para a gente assim. O Senhor Jesus nunca falou assim com ninguém. O Senhor Jesus sempre trouxe o melhor para a pessoa. Nem quando ela errou. Como que você foi fazer isso? Onde você estava com a cabeça? Você é louco? E agora? O que vai ser? Ai, não acredito. Jesus nunca fez isso. A mulher estava lá sendo apedrejada. Ele fala, olha para ela e fala: vai ser apedrejado? Peraí, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Bom, foi embora. Mulher, cadê os seus acusadores? Vai, não peca mais. Quando ele foi levado a Pilatos, na frente de Pilatos, ele podia falar o que ele quisesse, porque não tem gente que nem nós, que é meio doido, sanguíneo, que ou ele vai embora ou ele fala alguma coisa. Tem que guardar, tem que ter o Espírito Santo, que fala tudo na cara, e às vezes fala para machucar. Lembra de Jesus diante de Pilatos? O que ele fez? Ele poderia falar: quem que você pensa que você é? Ele poderia fazer o que ele quisesse. Poderia falar assim: ó, quer ver só quem eu sou? Eu vou arrancar a sua cabeça vai flutuar em todo Israel, e a tua cabeça vai sair falando que eu sou o único Deus, o unigênito de Deus. Você quer ver? Ele tinha poder ou não tinha? Para tudo que ele quisesse. Eu vou rachar você no meio, vou fazer assim, ó, tu não existe mais, desaparece, nenhuma fração de um átomo seu vai existir mais. Ele fez isso? Não. Ele não abriu a boca. E com quem que a gente tem que aprender? Então, na sua casa, aprenda a não ser áspero, porque se você é áspero com teu marido, os teus filhos vão ser ásperos dentro do casamento deles. Nós, quanto que indivíduos, temos uma capacidade linear de encaixar no nosso cerne aquilo que aprendemos dos nossos pais. E nós somos a exata cópia do pai ou da mãe. A melhor forma de se viver é controlando os nossos sentidos, do corpo e da alma. A alma deseja, o corpo realiza. A verdade é que quem realmente quer as coisas não é o teu corpo, é a tua alma. Os anjos saíram da posição que estavam, olharam para as mulheres. Nossa, as mulheres são lindas. Vamos lá, bora. Juntou uns anjos lá, desceram, e pelo fato da postura dos anjos, elas se interessaram, eles se envolveram, nasceram os gigantes. Como pode a alma vivente desejar? O que você deseja está dentro de você. O que você olha, você deseja. Chama-se consciência dos olhos, atração dos olhos. Os olhos projetam algumas imagens para a tua alma, e a tua alma começa a desejar.
É por isso que, para ter uma família feliz, você não pode ficar olhando dentro da casa dos outros. Hoje a gente vê muito a internet com esse papel, numa função muito rápida, de você vai passando o dedo, né, no coisa lá, e vai vendo tudo, né? Mensagens, vai vendo frases, né? Aí de repente passa o quê? Uma família sorrindo. Triste que não vai estar, né, irmãos? Eu quero ver colocar uma família chorando. Estamos passando por luta. Vai colocar? Não. E às vezes quando coloca é a hora que está mais na luta. Aí coloca sorrindo, para tentar compensar. É o fator compensatório da vida. E aí a gente cai nessa e fica considerando a família dos outros ao invés de olhar para nós. As bolinhas dos stories, a bolinha dos stories é o mesmo tempo de você estar fazendo assim, ó. É o mesmo tempo. A função de olhar aquelas bolinhas que fica lá, ou os quadradinhos do Facebook, de você ver um, aí você vê outro, você vê um, você vê outro, você vê um, é a mesma coisa de fazer isso aqui, é igualzinho. Isso é uma matemática que eles fizeram para a pessoa ficar viciada em ver a vida dos outros, ou o que os outros têm a dizer. No entanto, você chega lá e fala assim, ó, o que você gostaria de dizer agora? Faça uma publicação, o que você gostaria de falar agora? Aí tá lá, imagem, foto, vídeo, tá. Aí a pessoa vai e coloca. Aí a gente acaba esquecendo de ter um olhar para nossa casa e fica olhando para a casa dos outros. Aí a gente começa a pegar uma régua e começamos a medir a vida dos outros com a nossa. Aí nós começamos a ver a beleza dos outros e esquecemos de ver a nossa. A gente começa a ver a esposa dos outros e esquece de ver a nossa. A gente vê o marido e esquece de ver a nossa. Vê a casa, mas não vê a nossa. Vê a viagem dos outros, mas não programa a sua. Eu não estou falando que você não deve fazer uma postagem da sua família. Não é isso. Faça mesmo. Mas não faça isso sempre. Porque quem faz isso sempre está desprezando os momentos. Eu vou te dar um exemplo. Isso aqui Deus me mostrou. O dia que Deus me mostrou isso eu nunca mais esqueci. Foi naquela época que eu estava falando das coisas na igreja. Quer ver? Vem cá, filha, vem cá. Vem cá, me ajuda a pregar. Fica aqui. Agora você vai fazer a apresentação. Olha, é o seguinte. Nossa, como você está bonita, meu Deus do céu, maravilhoso. Deixa eu tirar aqui. Você viu como está linda? Você viu? Maravilhosa, né? Fui eu que fiz. Onde ela está lá? Onde ela está lá? E olha onde eu estou. Nossa, ó, 30 pessoas curtindo minha filha. Minha filha. Sabe o que ela vai entender? O meu pai me tem como um troféu. Então eu só estou na vida dele para ele ser feliz. Sabe o que vai acontecer com ela? Você já sabe, né? Ela não vai se sentir amada. Ela não vai se sentir cuidada, respeitada. Ela vai achar que a gente não olha para ela de verdade. Ela vai achar que ela é um objeto, um chaveiro, um troféu na vida de alguém. E esses efeitos na vida das pessoas é terrível, né? Tchau, vai lá. Então, irmãos, tem que fazer uma postagem? Tem, mas não faça isso sempre. Tenha um olhar de verdade. Se você achou maravilhoso, vive esse momento. Encante teu filho e mostre para o teu filho que ele é o importante e não o que os outros acham. Sabe? Isso desde tudo, desde a roupa, para que ele se crie sem mimos. Porque esses dias eu vi um vídeo que um rapaz me mandou, falou: olha essa situação.
Não, o rapaz mandou outro vídeo. Quem mandou esse vídeo foi minha esposa. Ela falou: olha esse rapaz. O rapaz encostou atrás do carro dele. E ele, eu não sei se os irmãos viram isso. O rapaz encostou atrás do carro dele e ele saiu. Você acabou com o meu sonho. Eu não acredito. Se você vê o desespero do menino. Porque o rapaz encostou atrás do carro dele. Mimo. Certamente, mamãe, a comida tá com tempero que eu não gosto, eu não vou comer. Ai, não come. Não quero esse tênis, não vou usar, vou descalço para a escola, vai? Não, calma, vou comprar. Qual que você quer? Qual? É esse? É esse? Tem que ser corajoso. Então, para criar os nossos filhos, você não tem que ser bravo. Você não precisa ser brava. É só você ser corajoso para enfrentar. Fala: não, eu não vou deixar você fazer o que você quer. Eu não posso. A gente foi comprar material das crianças, chegamos lá, os materiais, etc e tal. E aí, qual que vocês querem? É assim? Escolhe o que vocês querem. Vai tudo no mais caro. É ou não é? Ah, eu quero ir. Não dá. Tem que ser um mais barato. Por quê? É caro. Não tem condições de comprar. A ideia que nós queremos passar para os nossos filhos é que eles entendam como que é difícil conseguir as coisas. E não que eles entendam que a gente é pobre, que a gente não tem nada, que a gente é miserável. Não, é que é difícil conseguir as coisas que queremos. Essa é a ideia. Não é porque não... não, tá vendo? Não dá. Não. Se quiser comprar, eu compro pro meu filho. Tá aqui, você quer? Você quer o iPhone 16 Pro Max? Vamos lá, eu compro. Não, você vai continuar com o seu... Como é que é a minha mãe? Xiaomi, né? É um Xiaomi. Vai continuar com o seu Xiaomi. Por quê, irmãos? É difícil. Quanto custa um celular desse? Uns 10 mil? Uns 10 mil reais? É difícil conquistar. Vai ter que aprender os valores da vida. Nós temos filhos para educá-los dessa forma, não para viciá-los no erro. Amém, queridos? Quando você chegar na tua casa, eu acredito que vai ter algumas liçõezinhas lá para você executar. Primeiro, você precisa priorizar momentos de oração e de comunhão com Deus na sua família, que é uma coisa que a maioria está pecando e feio. A vitória começa na sua casa, a resposta de orações começam a partir da sua família. Na igreja Deus ouve oração? Ouve, em todo lugar Deus ouve. Mas comece a orar na tua casa. Toda chamada de Deus é para dentro de casa. Todos os prazeres que Deus deu ao homem é para ser vivido dentro de casa. Todos. Para e analisa. Todos os prazeres. Todos os prazeres. Todo o contentamento. Está fechado a porta, você e tua família. Todos os prazeres. Está lá. A comunhão. A realização. A família, tudo, casamento, está tudo dentro da casa. Amém? Priorize oração, priorize comunhão com Deus, em nome de Jesus. Outra coisa, resolva os problemas que você tem com amor. Se você tem que perdoar, libere o perdão. E se alguém tem que pedir perdão a você, eu já falei, né? Libere o perdão. Se você deve pedir o perdão a alguém, peça o perdão, mas resolva. Você não precisa estar bem resolvido porta fora da sua casa. Não é essa a nossa prioridade. Antes de você ser dessa igreja aqui, você é marido dessa mulher, você é esposo dessa mulher, você é filho desse pai, você é filho dessa mãe, você é mãe desses filhos, você é pai desses filhos. Antes de você aceitar qualquer coisa na sua vida,
você ter a responsabilidade dentro da sua casa. Família é um projeto de evolução de Deus. Deus quer que a gente cuide dela. O marido deve dar a vida pela sua esposa, porque a esposa sempre vai dar a vida pelos filhos. Alguém tem que pular a bala por alguém, né? Que seja sempre o marido o último, a que ninguém pule por ele. Porque Jesus está com nós que somos homens. Jesus está conosco, irmãos varões. Nós não somos, perdão a palavra, nós não somos mocinha, nós não temos esses pejorativos fracos derrotados na nossa vida, não. Ninguém tem que pular. Eu falei um termo agora que eu uso com os clientes meus. Ninguém tem que morrer por nós, porque Cristo já morreu por nós. Agora, a esposa é vaso frágil. Você tem que dar a vida pela sua esposa. Os teus filhos, a tua esposa vai dar a vida por eles. Pode ter certeza. Vamos seguir na ordem bíblica, conforme diz a palavra. Tem gente que brigou, sai de casa, eu vou dar uma volta, não sei o que, não. Fique em casa, esfria a tua cabeça, peça perdão, resolva a situação. Beba uma água, resolva, peça e libere o perdão. Seja rápido para resolver conflitos familiares. Não estenda para o dia seguinte porque não gostou de alguma coisa, de alguma coisa que falou, etc, etc. Não deixe mal resolvida a sua vida familiar. Por outro dia, tem gente que deixa de falar. Eu falo outro dia, porque tem gente que fica um mês sem se falar, um mês sem se relacionar. Olha que porta aberta para o Satanás entrar. Não pode, de jeito algum, irmãos. Não pode. O apóstolo disse que a gente pode se apartar do casamento só para a oração, e por pouco tempo, para que Satanás não tente através do desejo carnal. Mas outra coisa também, cada um, o esposo, a esposa deve pagar um ao outro a sua devida benevolência. Isso significa que existe um esforço da nossa parte em todas as esferas possíveis para que a vida íntima do casal esteja sempre bem. Em todas as esferas possíveis para quem é casado. Se não está bem, a coisa não está indo legal, procure um médico, além de colocar Deus como prioridade, orar. Procure um médico, entendeu? Procure uma orientação de pessoas experientes nessa área, mas não deixe o seu casamento aos cuidados do diabo. Porque o que o diabo mais quer é cuidar da esposa ou cuidar do marido. Satanás nunca chega numa pessoa que está forte. Impressionante. Ele só chegou em Jesus quando Jesus teve fome. Jesus estava fraco, ele se apresentou. Então, a Bíblia diz: a alma farta despreza favos de mel, mas a faminta, qualquer amargo é doce. Como diz minha mãe, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas para mal entendedor, acrescento eu agora, digo eu e não vós. Para mal entendedor, nenhuma Bíblia lida como se fosse uma lesma a pessoa vai entender, porque não quer entender. Para mal entendedor não vale explicação, mas para bom entendedor meia palavra basta. Cuide daquilo que Deus te deu, resolva, coloque Deus como prioridade. Cito a palavra de Jó para a gente encerrar: afasta a iniquidade da tua casa, e então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir sobre a tua casa. Prosperidade virão. Pastor, está pregando prosperidade agora. Quer que eu pregue o contrário disso? Eu não estou entendendo. É para pregar o contrário de prosperidade? É para pregar que o povo não vai prosperar? É para pregar que o povo não é para prosperar? O que é para pregar?
Então o povo vai prosperar quando afastar a iniquidade da casa, da família. De lato, as bênçãos virão e se achegarão. E tem mais, irmãos. As bênçãos vêm e ela enriquece. E ela tira as dores, não acrescenta dores. Amém, Jesus? Graças a Deus. Seja forte, valente, corajoso para colocar todas essas coisas em prática na sua vida.